Olá, sejam bem-vindos ao Lar da Ágata. Hoje eu farei um bate-papo aqui bem gostoso com Michael Josh. Hello, tudo bem? Aquela agressiva que já bate no convidado. Ai, gente. Michael, se apresente, você é um autor independente, fale sobre o seu trabalho. Na verdade eu sou autor meio independente. Eu vou ter um livro publicado agora, no final de abril e começo de maio, mais ou menos, pela Rico Editora, que é A Bruxa e a Santa. Provavelmente, se você já me segue nas redes sociais, você sabe de que livro eu estou falando, né? Eu publiquei o book trailer, publiquei a sinopse, fiz aquela brincadeira para escolherem a capa. Eu estou sempre atualizando vocês com as novidades sobre esse livro. Ele vai sair agora entre o final de abril e o começo de maio. Fora A Bruxa e a Santa, eu tenho outros livros publicados pela Amazon. É mais ou menos isso, né? Eu sou um ser humano como a Agatha Christie, essa maravilhosa aqui. Eu escrevo profissionalmente desde 2010, foi quando eu publiquei meu primeiro livro, Amores Cruzados. Publiquei de forma independente também, só pelas vias físicas, ainda não conhecia a Amazon. Foram poucos exemplares, então acho que o primeiro acesso que as pessoas tiveram com a minha literatura foi por Amores Cruzados em 2010. Amores Cruzados você publicou de forma física mesmo, independente? Isso, independente. E como é que é a publicação de um livro independente? Como foi para você esse processo de criar o seu primeiro livro e procurar uma forma de publicar ele? Por que você escolheu fazer ele independente? Foi difícil encontrar editora? Como é que foi? Bom, geralmente a publicação independente ela é uma saída para o escritor quando ele não vê portas abertas, né, nas editoras tradicionais ou mesmo nas editoras que você tem que pagar pela publicação, que tem aquele sistema de publicação misto, né, que você geralmente investe uma parte para a publicação do seu livro. Quando eu resolvi publicar Amores Cruzados, eu não vi editoras que tinham selos editoriais, eu não vi editoras que tinham as portas abertas para esse tipo de romance. Eu mandei o manuscrito para algumas, recebi feedbacks negativos, a resposta basicamente imediata: nós não publicamos livros com essa temática por enquanto, mas futuramente, se você quiser mandar outros materiais, a gente pode estar avaliando. Aí eu resolvi publicar de forma independente. Publicar de forma independente é basicamente a mesma coisa de você publicar um livro para uma editora mista. A única diferença é que todo o processo de publicação é você que faz. É você que tem que ir atrás dos serviços para profissionalização do livro. Por exemplo, eu tive de ir atrás de capista, tive de ir atrás de diagramação, revisor, basicamente tudo você tem que fazer, né? A publicação independente ela é muito gostosa porque você tem um contato direto, né, do seu material com autonomia de como ele vai chegar, né, no produto final. E também, na verdade, o contato com o leitor, porque quando ele pega um livro para escrever e ele não passou por aquele formato por aquele processo de edição, que geralmente é o copy desk, quando você manda para uma editora, seu livro é completamente mexido, sabe? Para ele se tornar, digamos, comercial. Sim. Ou, sei lá, adaptável não, aceitável para o mercado que você quer. Principalmente pro objetivo daquela editora, né? Que ela tem um jeito, um padrão de publicação. Isso. Então eu acho interessante a publicação independente porque você entrega um livro que é da forma que você quer que o leitor leia, da forma que o escritor espera que o leitor leia, da forma que ele espera que o leitor sinta ali. Então é muito legal, né? Na verdade, se eu pudesse, eu publicaria tudo de forma independente. O problema é que dá muito trabalho. Dá muito trabalho não a parte de publicar, porque publicar é só 1/3 do processo de você escrever um livro. Tudo depois, a divulgação, o controle de saída, entrada, a parte que eu falo que é a expedição dos livros, é muito complicado. Muito complicado porque você tem que ter um local apropriado para você armazenar os livros e você tem que basicamente fazer todo aquele processo de venda, que é o que é mais desgastante, é o que mais desmotiva o escritor que está no começo, assim. Sim, eu acredito que a gente falou de publicação física, né, e tudo mais, mas hoje em dia com as plataformas digitais, acaba que muitos autores optam por essa versão. Isso. Que acaba sendo mais barata. É completamente barata, na verdade. Né? A questão é que é o seguinte, a publicação digital ela tem um público específico. Eu não garanto para você que todo o gênero que você vai publicar funcione na publicação digital. Eu senti isso também com Amores Cruzados, porque eu estou adaptando ele. Amores Cruzados é qual gênero? Ele é drama.
drama, romance, assim, aquela coisa filosófica da vida adulta, maduro. Então, esse tipo de gênero, para você trabalhar no digital, é um pouco complicado, porque o consumidor de livros digitais, ele já é, aqui no Brasil pelo menos, já é uma gama do mercado que ela é muito reduzida. A maioria das pessoas preferem ler livros físicos, a maioria, assim. A gente está tendo um grande crescimento de consumo, né, dos livros das plataformas digitais. A Amazon ela tem crescido muito porque ela tem entregue produtos e tem entregue também as atualizações, né, dos produtos que ela oferece. Então, para o escritor é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa porque você não gasta absolutamente nada para você publicar o livro. Você gasta no processo de criação dele. De criação. A questão é que você não tem limite, né, não tem aquele limite de estoque. Você não tem certas barreiras que você encontra na editora, porque é complicado quando você trabalha um livro por uma editora, porque tudo depende da aprovação de um terceiro, sabe? Sim, é porque é muito difícil aceitar, às vezes, acredito para alguns autores, aquela crítica, aquelas alterações, mas ao mesmo tempo, como é que você lida realmente com algumas críticas, levando em consideração que a experiência dos editores, a experiência do mercado, como é que você balanceia isso, assim? Então, a gente tem um problema, principalmente escritor iniciante, de tipo ver essa coisa que eu acabei de falar, de você separar a arte do produto. Até onde você tem que ter valorização pela sua arte e até onde você tem que enxergar que a sua arte também é um produto que você está vendendo. Sim. Você precisa entender várias coisas, várias segmentações quando você quer publicar um livro para uma editora. Primeiramente, você tem que entender que quem está apresentando o seu produto para o público é a editora, não é você. A partir do momento que você submeteu o seu original para avaliação com a editora, a apresentação dele já não vai mais ser feita por você, vai ser feita pela pessoa que está vendendo. Quais eram os seus objetivos quando você escreveu o livro, mas os seus objetivos enquanto escritor para o leitor, porque aí você tem que conciliar com o editor. Porque as editoras, o que elas querem? Elas querem vender, gente. A editora, ela é um comércio. É um comércio. Como qualquer outro. Né? Ela trabalha com sonhos, existem editoras, mas o fundamento de cada uma é que elas querem vender, elas precisam vender para sustentar o mercado. Tipo, elas não estão ali para fazer caridade, para transformar o seu livro num monumento artístico, sabe? Tipo, vamos expor o seu livro porque o seu livro é maravilhoso, ele vai virar, sabe, referência da literatura. Não, sim, realmente, a editora ela tem a visão dela de mercado, porque ela é uma empresa, exclusivamente uma empresa, e existem, acho que algumas editoras onde você vai encontrar um pouco mais de sensibilidade nos profissionais, e outras nem tanto. Eu acho que eu mesmo já encontrei algumas, já vi uns processos criativos assim, mais distantes, né, porque nunca publiquei um livro, então, mas já pude ver algumas batalhas de alguns autores para poder conseguir publicar, e algumas formas como as editoras selecionam os próprios catálogos e expõem os catálogos e divulgam eles, e a gente consegue ver que, sei lá, eu gosto muito de trabalho independente. Eu gosto de fazer meu trabalho de forma independente, então eu imagino que muitos autores não conheçam muito bem como funciona o processo de criar um livro de forma independente e acabam se amarrando em editoras e, como você disse, perdendo um pouco da essência do livro deles. É porque assim, quando eu falo, por exemplo, de publicação independente, publicação por uma editora, na verdade, gente, a publicação, tipo, o feedback, o que você vai receber depois é a mesma coisa. Porque garanto pra você que quando uma pessoa lê o seu livro e não gostar e publicar uma crítica, vai doer do mesmo jeito. Sim. Se você tenha publicado por uma editora ou não. E querendo ou não, você vai ter que melhorar nesse processo. Entendeu? Agora, se você já não aceita esse tipo de crítica já na edição, imagina como o leitor chegar e criticar. Porque realmente, acho que qualquer artista, quando você põe seu trabalho, expõe seu trabalho, você está passando de críticas, então existe, eu acho que um problema muito grande que a gente vê no mercado, que eu ouço falar muito de autores que não aceitam receber críticas e tudo mais, alguns eu vejo que aceitam sim, mas esse é um assunto muito amplo, né, porque quais são as críticas construtivas e quais são as críticas que simplesmente detonam e são pessoais, entendeu? Então assim, é tudo muito complexo. Eu acho que, no geral, todo artista independente, ele precisa fazer esse trabalho interno, né, de conhecer a sua obra, a sua criação, o seu processo e, em primeiro lugar, ficar você satisfeito com aquilo que você criou, para que você consiga lidar com mais resistência com as causas externas. E a maneira como você enxerga também, porque quando você resolve publicar um livro independente, porque assim, o artista independente ele já leva um preconceito, um estereótipo muito grande dos leitores.
Quando você publica de forma independente um livro, as pessoas automaticamente acham que não tem o profissionalismo, a qualidade. Não tem a qualidade de um livro por editora. E não é verdade. Não é verdade. Então, Michael, como que é para você a representatividade no seu trabalho? Se ela é importante para você, se você trabalha em cima disso, se é uma questão ou não, como que você lida e como que isso flui no seu trabalho, na sua escrita? Olha, há um tempo atrás eu diria que eu só escrevi o que me vinha na cabeça. Só que aí a gente vai evoluindo, graças a Deus, como pessoa, e aí a gente começa a perceber que o que a gente fala tem uma certa responsabilidade social. Sim. E a representatividade, ela é como eu vou dizer, essa parte muito importante e interessante no processo comunicativo. Né? Você, como escritor, você tem que pensar na comunicação e com quem você quer comunicar com o seu trabalho. Então, acho que a representatividade hoje, para mim, pelo menos nos meus trabalhos, ela é uma coisa inevitável. Eu sempre penso, quando eu vou construir os meus personagens, em quem vai enxergar esses personagens. Porque não adianta a gente estar preso o tempo inteiro, seja em novela, seja em filme, seja no cinema, seja na literatura, em certos espectros de personalidade, em certos espectros de forma física. Né? E hoje em dia eu acho que eu abomino isso. Eu abomino porque a gente precisa dar voz, a gente precisa dar espaço para outras pessoas se sentirem representadas, para elas terem oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que isso é importante, é uma coisa fundamental no processo de criação e mesmo no pós-criação, que é quando a gente vai fazer o material gráfico do livro, em atingir essas pessoas. Como é para você a sua relação com o mercado editorial na cidade que você mora? Porque você é daqui de São Paulo mesmo, né? E aí nós temos muitos eventos de editoras, você costuma frequentar, você costuma encontrar seus leitores, como é que funciona isso para você? Eu comecei a frequentar os eventos literários por agora, na verdade. Porque eu moro numa cidade que ela é um pouco distante, na verdade, do centro de São Paulo, onde acontecem a maioria dos eventos literários. Só que lá na minha cidade, na verdade, eu percebi uma coisa, que todo mundo acha que tem isso. Onde a gente mora, a gente acha que não tem cultura. A gente acha que, nunca é suficiente. Isso aqui, a cultura aqui é desvalorizada. Só que aí a gente se pensa como artista, a gente fala, nossa, mas eu tô reclamando, mas eu não faço nada pela cultura. Da onde eu tô. E eu comecei, na verdade, a procurar, né? Procurar eventos culturais, procurar saber por que não é tão, não é tão cultural como São Paulo, por exemplo. A gente tem essa mania de medir. De comparar uma cidade de interior com uma cidade, uma metrópole como São Paulo, né? Então, e aí, perguntando assim para as pessoas, vocês gostariam de eventos mais culturais, tal, e todo mundo fala, mas é lógico, não sei por que ainda não acontece, sabe? E a gente fica assim, poxa, por que será que não acontece? Porque tá todo mundo reclamando que não acontece e não faz nada para acontecer. Espero que você tenha gostado do bate-papo hoje com o Michael. Vou deixar aí abaixo nas descrições as redes sociais dele para você ir lá acompanhar, poder conhecer o trabalho dele, entendeu? E seguir um pouquinho pra gente ver se ele realmente vai começar a se abrir mais nas redes sociais, aqueles que já... Eu pretendo me abrir mais, gente, porque como vocês veem a minha interatividade aqui com a Agatha, eu sou uma pessoa completamente dada ao mundo, eu converso mesmo. Tá entendendo aí, ó. Os links dos meus livros na Amazon aqui na descrição do vídeo, tá? Amei gravar com você, maravilhosa. Obrigado. Tá? Sucesso pra você, né, gente? Não é todo dia que a gente encontra assim uma drag lá. Aquela que sai assim, falando gente, vamos gravar todo mundo? Vamos gravar? Vamos ser social? Eu acho importante que a gente você tenha o seu trabalho, eu tenho o meu trabalho, é muita galera independente trabalhando, produzindo alguma coisa, e que a galera se una e faça uma coisa que, por exemplo, o meu trabalho é sempre focado em artista LGBT, artista independente, e eu não tenho por que ficar batendo na mesma tecla dos livros que estão sendo falados em todo lugar, dos autores que estão sendo falados em todos os lugares. Eu falo um pouquinho de alguns clássicos, de alguns mais famosos, mas o meu foco, o meu objetivo é realmente chegar naqueles que estão no mesmo tipo de luta que eu. Inclusive, se você é escritor independente, aprenda com a Agatha. Gente, todos os escritores independentes se ajudem. Eu acho que é importante. Não existe competitividade quando você é escritor independente. Não, eu acho que isso realmente é importante em toda a arte, porque na arte drag também acontece muito esse meio de competição, essa coisa toda. Eu acho que quando você cria o seu trabalho, independente seja ele qual for, você cria ele pra você em primeiro lugar, você cria, confia nele
e pronto, você trabalha em cima daquilo ali. Sempre precisa se comparar ao outro. Exatamente. E na verdade você ajudar a pessoa a divulgar o trabalho dela, você não está criando uma competição, você não está criando rivalidade, você está criando empatia, gente. Sim, é porque tem isso, eu vim assim, vendo um pouco disso no mundo drag e achando que o mundo da literatura era um paraíso. Aí depois pelo filme, tipo, gente, não é. Não. É tão venenoso quanto o pior, enfim. Todos os meios são complicados, que as pessoas são complicadas. Eu acho que tem muito medo de perder o seu espaço, autores se sentem ameaçados, drag queens se sentem ameaçadas. Exatamente. Isso tudo eu acho bem trágico. Trágica coisa de ser humano, né, gente? E é o caminho. Não dá, nem qualquer mercado que você for, você vai encontrar rivalidade, você vai encontrar falsidade. Você vai encontrar alguém querendo te gongar. Normal. Muito obrigado por assistir até aqui. Um beijo. Beijo, gente. E até a próxima.